Tudo começou com uma promessa, de ver o invisível. Na década de 1990, o mundo vivia sob a sombra do telescópio Hubble. Ele havia sido lançado em 1990 e, após um início conturbado, tornou-se o grande olho da humanidade no cosmos. Mas os astrônomos queriam mais, muito mais. Eles queriam ver antes da luz. Sim, antes da luz visível. Eles queriam olhar para uma era do universo onde as primeiras estrelas ainda engatinhavam para nascer. Um tempo em que a própria matéria estava tentando encontrar forma. Para isso, precisavam de algo novo, um telescópio que não apenas observasse o universo, mas o atravessasse. Foi assim que nasceu a ideia do James Webb Space Telescope. A missão foi aprovada oficialmente em 1996, mas quase tudo deu errado. O projeto começou com um orçamento modesto, algo em torno de 500 milhões de dólares. Porém, à medida que os desafios técnicos surgiam, os custos subiam e subiam até ultrapassar os 10 bilhões. Você está tentando lançar um espelho gigante feito de ouro para funcionar a 230 graus Celsius e a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, com absoluta precisão. Houve atrasos, 14 ao todo. O cronograma inicial previa o lançamento em 2007. O telescópio foi ao espaço somente em 2021, quase 15 anos de espera. E mais do que isso, houve medo. Em 2011, o Congresso dos Estados Unidos ameaçou cortar os recursos e encerrar o projeto. Alegações de má gestão e falta de controle fiscal vieram à tona. Por um momento, parecia que o sonho havia morrido. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Um grupo de cientistas, astrônomos e divulgadores científicos iniciou um movimento público. Começaram a comparecer a audiências, escrever artigos, conceder entrevistas. A mensagem era simples. O que o James Webb verá vai justificar cada centavo. Eles estavam certos. Em 25 de dezembro de 2021, uma data simbólica, o telescópio foi lançado da Guiana Francesa, a bordo de um foguete Ariane 5, um presente de Natal para a humanidade. Mas o lançamento era apenas o começo. O James Webb precisou passar por uma das manobras mais complexas da história da engenharia espacial, um desdobramento completo no espaço. Como uma flor metálica abrindo suas pétalas, cada parte do telescópio precisava funcionar, ou tudo seria perdido. Por mais de um mês, o mundo acompanhou, apreensivo, cada etapa. Quando finalmente entrou em operação, o universo jamais seria o mesmo. O que antes era invisível, agora está diante de nós. Imagine um olho, mas não um olho humano. Um olho feito de ouro, do tamanho de uma quadra de tênis que enxerga o calor do universo em vez da luz comum. Esse é o James Webb. Ele não vê estrelas da mesma forma que o Hubble. Ele enxerga o que está por trás da poeira, o que se esconde nos comprimentos de onda que nossos olhos jamais alcançarão. A chave disso está no infravermelho. O universo está em expansão. E com isso, a luz que foi emitida por galáxias há bilhões de anos se esticou, se alongou, até sair da faixa visível. Só restou o calor, e é esse calor que o James Webb captura. Para fazer isso, ele precisa estar frio, extremamente frio. Seu escudo solar, maior que uma quadra de tênis, bloqueia toda a radiação do Sol, da Terra e até da Lua. O lado escuro do telescópio opera a 233 graus Celsius. Se fosse um pouco mais quente, perderia tudo. E então vêm seus instrumentos: NIRCam, MIRI, NIRSPEC e FGS-NIRIS. Cada um com uma função, cada um uma extensão de nossa curiosidade. A NIRCam, por exemplo, pode ver estrelas nascendo em galáxias distantes. O MIRI enxerga poeira cósmica se aglutinando em mundos. O NIRSPEC analisa atmosferas de exoplanetas a centenas de anos-luz de distância. O FGS-NIRIS permite guiar o telescópio com precisão e observar espectros de objetos longínquos. Cada pixel é um ponto no tempo. Cada luz captada é um eco do passado. A complexidade é imensa, mas a promessa é ainda maior. Com o Webb, estamos literalmente olhando para as primeiras estrelas, para os primeiros buracos negros, para os primeiros sinais de estrutura. E o mais fascinante, tudo isso já estava lá, apenas esperando que alguém pudesse finalmente enxergar. Imagine um sistema solar, mas não o nosso, um sistema jovem, impetuoso, ainda em formação. Este é o HR 8799. Localizado a 129 anos-luz da Terra, ele é um laboratório cósmico onde a criação planetária acontece diante de nossos olhos. Descoberto em 2008, esse sistema é composto por uma estrela semelhante ao nosso Sol, mas mais jovem, e 4 planetas gigantes, todos gasosos, todos massivos, todos dançando uma coreografia gravitacional exótica. Mas foi apenas com o James Webb que conseguimos enxergar os bastidores dessa dança. O telescópio apontou sua visão infravermelha para esse sistema e revelou detalhes nunca antes vistos. A luz infravermelha emitida pelos planetas foi analisada em detalhes. O resultado? Atmosferas ricas em dióxido de carbono, metano e outros elementos pesados. Indícios de nuvens turbulentas, tempestades químicas e processos térmicos violentos.
O planeta HR 8799c, por exemplo, possui uma assinatura espectral que sugere pressões e temperaturas muito além do que conhecemos. Um verdadeiro titã gasoso em construção. O que surpreende os cientistas é a estrutura ordenada do sistema, mesmo com a sua juventude cósmica. Ele tem apenas 30 milhões de anos. Em termos astronômicos, isso é como um bebê aprendendo a andar. O planeta HR 8799 se tornou uma janela para o passado. Uma forma de ver como Júpiter e Saturno podem ter se formado. Quando olhamos para esse sistema, talvez estejamos vendo o retrato de nossa própria infância cósmica. Mas há mais. As distâncias orbitais dos planetas, os dados atmosféricos e a luz que reflete de suas camadas superiores sugerem que esses mundos não são apenas grandes, eles são complexos. E onde há complexidade, pode haver potencial. Potencial para magnetosferas, potencial para luas, potencial para algo ainda não compreendido. É como observar uma orquestra que ainda está afinando os instrumentos, mas a melodia já é grandiosa. No coração da Via Láctea há uma região densa, caótica e intensa, um lugar onde as forças gravitacionais, térmicas e magnéticas colidem como titãs invisíveis. Esse lugar é conhecido como Sagitário C. Localizado a apenas 300 anos-luz do buraco negro supermassivo Sagitário A, ele é um berçário estelar, um útero cósmico, onde centenas de milhares de estrelas estão nascendo agora, neste exato momento. Mas até recentemente, essa região era um mistério empoeirado. Isso mudou com o James Webb. A imagem era tão detalhada que parecia uma cidade vista do espaço. As lentes infravermelhas do telescópio perfuraram a densa poeira e revelaram algo surpreendente. Mais de 500 mil estrelas em uma única imagem. Um mar de luzes, algumas já maduras, outras apenas começando sua jornada. Mas havia algo mais. No centro dessa imagem, brilhava um aglomerado de protoestrelas. Estrelas em formação em seus primeiros momentos de existência. E entre elas, uma gigante. Uma protoestrela com mais de 30 vezes a massa do Sol. Ao seu redor, nuvens densas bloqueavam a luz de fundo. Isso criava uma ilusão de vazio, mas ali, escondido, o caos da criação se desenrolava. Essas nuvens escuras, quase como buracos no campo estelar, são na verdade sementes de novas estrelas, estruturas comprimidas, cheias de gás e poeira prontas para colapsar e brilhar. Samuel Crowe, líder da equipe de observação, disse: "Nunca houve dados infravermelhos com essa resolução e sensibilidade nesta região." O Webb não apenas revelou, ele interpretou. Mostrou a densidade, a movimentação, a polarização dos gases. Jonathan Tan, co-orientador do estudo, foi ainda mais longe. É aqui, nesse ambiente extremo, que as teorias de formação estelar são colocadas à prova. Se Sagitário C é um laboratório natural, o Webb é o microscópio que faltava. O nascimento da luz nunca foi tão visível. Imagine olhar tão longe no universo, que o que você vê é o começo de tudo, não uma metáfora. Literalmente, o começo. Quando o James Webb captou a galáxia batizada de Jades, GSZ13, o que ele estava vendo era luz, que saiu de lá há mais de 13,4 bilhões de anos. Essa galáxia existia quando o universo tinha apenas 330 milhões de anos, um bebê cósmico, um tempo em que, segundo os modelos científicos, as galáxias ainda estavam se formando difusas, caóticas, frágeis. Mas o que o Webb viu não era frágil, era brilhante, estruturada, organizada. Era como encontrar uma cidade totalmente iluminada, em uma época em que só deveriam existir vilarejos de tendas. A galáxia emitia radiação Lyman alfa, um tipo de luz ultravioleta que só atravessa o universo se o espaço ao redor já for transparente, ou seja, após a era da reionização. Mas isso não faz sentido. A reionização, de acordo com as teorias clássicas, só terminaria centenas de milhões de anos depois desse momento. Então, como a luz escapou? Ou o universo ficou transparente muito antes do previsto? Ou algo está errado com a nossa compreensão do tempo cósmico? Cientistas como Roberto Maiolino, da Universidade de Cambridge, ficaram perplexos e entusiasmados. Essa galáxia está nos forçando a reescrever os primeiros capítulos da história cósmica. Além disso, os dados espectroscópicos sugerem que Jades, GSZ13, pode conter não apenas estrelas, mas também possivelmente um buraco negro supermassivo ativo, o que seria ainda mais inacreditável nessa fase do universo. Kevin Heinlein, da Universidade do Arizona, diz: "É como se encontrássemos uma biblioteca completa, antes mesmo da invenção da escrita." O que o Webb está nos mostrando é que o universo é mais rápido, mais intenso e mais misterioso do que pensávamos. Talvez a primeira luz não tenha sido um lampejo lento e tímido. Talvez tenha sido um grito de existência. Por décadas, Plutão foi um mistério nos confins do Sistema Solar. Pequeno demais para ser um planeta clássico, grande demais para ser ignorado, mas sempre enigmático. Em 2006, Plutão foi rebaixado a planeta anão. Porém, mesmo sem o status oficial de planeta, ele nunca deixou de chamar a atenção dos cientistas. E agora, com a visão infravermelha do James Webb,
Plutão revelou segredos que estavam escondidos sob sua superfície gelada e sua atmosfera tênue. As imagens e espectros captados pelo Webb mostram que Plutão possui uma atmosfera mais dinâmica do que se pensava. Formada por nitrogênio, metano e monóxido de carbono, ela é constantemente modificada pela luz do Sol, mesmo a 6 bilhões de quilômetros de distância. A cada detalhe revelado, Plutão parece menos um objeto morto e mais um organismo geológico vivo. Mas o que surpreendeu ainda mais os astrônomos foi a interação entre Plutão e sua maior lua, Caronte. Caronte não é apenas uma lua, é quase um planeta companheiro. Seu tamanho é tão significativo que o centro de gravidade entre os dois corpos está fora de Plutão, fazendo com que orbitem um ao redor do outro como dançarinos celestes em equilíbrio perfeito. As medições feitas pelo Webb mostram trocas de material entre Plutão e Caronte. Há evidências de que gases da atmosfera de Plutão migram para Caronte, onde se congelam e se acumulam. Mas há mais. A superfície de Caronte mostra padrões de luz refletida que indicam atividade química complexa. Acredita-se que compostos orgânicos estejam sendo formados ali, não por vida, mas por reações químicas fotoinduzidas. Isso não prova que Caronte tem vida, mas sugere que ele tem os ingredientes certos para algo mais. Além disso, observações térmicas revelaram que há calor residual sob a crosta de Plutão. Geleiras de metano e nitrogênio estão em constante movimento. Isso indica que seu interior ainda pode estar geologicamente ativo. Shang Zhao, astrobiólogo da UC Santa Cruz, disse: "A atmosfera de Plutão pode ter sido semelhante à da Terra primitiva. E isso muda tudo. A comparação é ousada, mas intrigante. Se a Terra teve uma fase química semelhante à de Plutão, e a vida surgiu aqui, talvez o estudo dessas condições em um planeta anão nos ajude a entender como a vida começou." O Webb, portanto, não está apenas olhando para galáxias distantes. Ele está revelando o íntimo, o esquecido, o vizinho silencioso do nosso próprio quintal cósmico. E Plutão pode ser muito mais do que imaginávamos. A apenas 4,2 anos-luz da Terra, na constelação de Centauro, existe uma estrela pequena e fria chamada Próxima Centauri. Ela é a vizinha mais próxima do nosso Sol, e orbitando ao seu redor, um planeta. Esse planeta é conhecido como Próxima B. Por anos, ele foi apenas uma suspeita, um ponto nos gráficos de velocidade radial. Mas agora, com a sensibilidade do James Webb, os dados se transformaram em algo muito mais concreto e intrigante. As observações recentes mostraram sinais espectrais que sugerem a presença de vapor d'água, nada conclusivo, mas o bastante para despertar um frenesi na comunidade científica. Mais que isso, foram detectadas assinaturas químicas sutis de metano e ozônio, dois compostos que, na Terra, estão intimamente ligados à atividade biológica. Não estamos dizendo que há vida, mas estamos dizendo que as condições não são hostis à vida como conhecemos. O planeta tem aproximadamente 1,1 vezes a massa da Terra. É rochoso e recebe cerca de 65% da energia solar que recebemos aqui. Isso significa que, se tiver uma atmosfera espessa e equilibrada, pode manter água líquida em sua superfície. Mas há um porém. Próxima Centauri é uma anã vermelha ativa. Suas erupções solares são intensas e frequentes. Isso levanta dúvidas sobre a estabilidade atmosférica do planeta. E é aí que os dados do Webb surpreendem. Eles sugerem que Próxima B pode ter alguma forma de escudo magnético ou composição atmosférica capaz de atenuar a radiação, uma possibilidade que até então era considerada improvável. Se isso for verdade, estamos diante do candidato mais promissor à vida fora da Terra em todo o cosmos conhecido. A distância é pequena, mas ainda inalcançável. Mesmo com a sonda mais rápida já construída, levaríamos mais de 6.000 anos para chegar até lá. Mas o James Webb já chegou. E o que ele nos trouxe é mais do que dados, é esperança. Se Próxima B for habitável, então talvez o universo esteja repleto de outros lares possíveis. Se o universo é tudo o que existe, então por que ele parece tão afinado para a vida? Essa é a pergunta que dá origem a uma das ideias mais ousadas da física moderna, o multiverso. A teoria sugere que o nosso universo pode ser apenas um entre muitos, um fragmento de uma realidade muito maior. Incontáveis universos, cada um com suas próprias leis físicas, suas próprias constantes fundamentais e, talvez, suas próprias formas de vida. Mas o que o James Webb tem a ver com isso? Alguns astrônomos começaram a notar anomalias nos dados de fundo do cosmos, padrões de distribuição de galáxias, variações de temperatura na radiação cósmica de fundo e regiões com densidade inexplicavelmente alta ou baixa. Essas anomalias podem ser apenas flutuações estatísticas, ou podem ser marcas de colisões entre universos em um passado distante, como bolhas em expansão que se chocam dentro de uma espuma cósmica. Seriam essas marcas cicatrizes de outro universo tocando o nosso? O telescópio James Webb, com sua capacidade sem precedentes de observar galáxias extremamente antigas e distantes, está ajudando a refinar esses mapas. Ele ainda não encontrou um universo paralelo, mas está nos aproximando de saber se o nosso é único ou comum. E essa possibilidade abre portas assustadoras e belas. Em um universo alternativo,
as leis da física podem não permitir a existência de estrelas. Em outro, a gravidade pode ser tão forte que nada jamais escaparia da singularidade inicial. Mas há também aqueles em que as estrelas duram trilhões de anos, onde as galáxias são ordenadas por simetria pura, onde a vida pode ter começado antes mesmo do nosso universo existir. E se o que o James Webb está vendo forem sombras de outros mundos, talvez o que chamamos de mistério seja só uma limitação da nossa perspectiva. Eles são os objetos mais extremos do universo, e ao mesmo tempo os mais misteriosos, mas nem todos surgem da morte de estrelas. Existe uma hipótese, antiga, mas agora reacendida pelo James Webb, de que alguns buracos negros podem ter surgido antes mesmo das primeiras estrelas. São os chamados buracos negros primordiais. Segundo essa teoria, flutuações extremas de densidade logo após o Big Bang poderiam ter gerado regiões de colapso gravitacional intenso. Nessas regiões, a matéria não formou átomos, nem estrelas. Formou singularidades. Buracos negros mais antigos que o próprio tempo como o entendemos. O James Webb, ao olhar para galáxias muito antigas, encontrou estruturas massivas no centro de sistemas jovens, massas que desafiam os modelos clássicos de evolução galáctica. Em teoria, galáxias se formam, crescem e depois geram buracos negros supermassivos. Mas os dados do Webb sugerem que alguns buracos negros já estavam lá, antes da galáxia existir por completo. É como encontrar o esqueleto antes do corpo. Essas observações podem indicar a existência dos tão procurados buracos negros primordiais. E por que isso importa? Porque eles podem ser a chave para entender a matéria escura, o elemento invisível que compõe mais de 80% da massa do universo. Alguns físicos teóricos acreditam que a matéria escura é composta por uma população antiga e invisível de microburacos negros primordiais. Se o James Webb encontrar uma assinatura clara dessa população, será a maior revolução na cosmologia desde Einstein. Além disso, buracos negros primordiais podem conter pistas sobre a própria natureza do espaço-tempo. O que acontece dentro deles? Eles evaporam? Eles sobrevivem eternamente? São portais? São memórias do universo anterior? Quando olhamos para esses buracos negros, talvez estejamos olhando para as primeiras cicatrizes da criação. E se tudo o que vemos for uma ilusão? Não uma miragem ou engano da mente, mas uma construção, um programa, um código. A teoria da realidade simulada não é apenas ficção científica. Ela é considerada por alguns físicos e filósofos uma possibilidade real. Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, propôs em 2003 uma hipótese provocadora. Se civilizações suficientemente avançadas forem capazes de simular universos inteiros, então é provável que estejamos vivendo dentro de uma dessas simulações. Mas como o James Webb entra nessa história? O Webb não foi projetado para provar ou refutar essa hipótese, mas ao observar os limites do universo visível, ele também examina os limites da própria estrutura do espaço-tempo. Alguns dados têm levantado questões estranhas, padrões geométricos demais, simetrias inesperadas, flutuações de fundo que parecem organizadas demais para serem aleatórias. Seria o universo programado para parecer natural? Há quem diga que essas observações não são anomalias, mas traços de uma arquitetura artificial, visível apenas quando você olha para o código mais profundo da realidade. Talvez o Webb esteja captando não apenas galáxias e poeira cósmica, mas os alicerces de uma realidade gerada. E se for assim, quem é o programador? Ou melhor, quem somos nós dentro dessa simulação? Consciências independentes? Projeções numéricas? Jogadores? Ou apenas observadores de um enigma sem solução? Talvez o Webb tenha sido criado por nós, para olhar de volta para aquilo que nos criou. Desde os primórdios da humanidade, olhamos para o céu em busca de respostas. As antigas civilizações viam deuses nas estrelas. As escrituras falavam de criação, luz e escuridão. E agora, com o James Webb, observamos as primeiras luzes do universo, como se estivéssemos testemunhando o eco do Gênesis. No primeiro versículo do Gênesis, lemos: "No princípio, Deus criou os céus e a terra. Logo depois, haja luz." O Webb, ao observar galáxias que se formaram poucos milhões de anos após o Big Bang, capta justamente essa primeira luz. Uma coincidência ou um paralelo misterioso entre ciência e espiritualidade. Carl Sagan dizia que a ciência não apenas é compatível com a espiritualidade, ela é uma profunda fonte de espiritualidade. Stephen Hawking, embora cético quanto à religião tradicional, buscava entender a mente de Deus ao desvendar as leis do universo. O James Webb se torna, nesse contexto, uma ferramenta não apenas científica, mas quase sagrada. Ver a luz inicial do cosmos é, em certo sentido, ver o próprio ato da criação. As observações do Webb nos colocam diante de uma questão ancestral. Estamos sozinhos? Se há vida em outros mundos, e os dados do Webb apontam nessa direção, o que isso significa para as grandes religiões da Terra? E mais, se o universo teve um início, uma primeira faísca de ordem e beleza, essa origem é aleatória ou intencional? O telescópio não responde, ele apenas mostra, mas ao mostrar, convida. Convida à contemplação, à dúvida, à fé, à curiosidade.
Em meio a nebulosas que lembram vitrais e estruturas cósmicas que parecem mandalas celestes, o James Webb revela que talvez a ciência e o sagrado não estejam em lados opostos, mas sim observando o mesmo mistério por lentes diferentes. O que é o infinito? É apenas um conceito matemático? Um número inalcançável? Ou algo que sentimos, mesmo sem compreender? Quando o James Webb observa o cosmos profundo, ele não vê um limite, ele vê continuidade, extensão, eternidade. As galáxias continuam surgindo em seus sensores, as luzes mais antigas continuam sendo reveladas, e a pergunta continua ecoando: se o universo é infinito, o que existe além? Para os filósofos, o infinito sempre foi um espelho da alma. Agostinho via nele a morada de Deus, Spinoza o chamava de substância eterna, Kant o tratava como uma ilusão da razão. Mas quando olhamos para o céu com o James Webb, o infinito deixa de ser apenas uma ideia, ele se torna imagem, cor, estrutura. Talvez não possamos entender o infinito, mas podemos testemunhá-lo. O Webb nos mostra que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda somos pequenos, mas não irrelevantes. Somos o universo, observando a si mesmo. Em cada estrela recém-nascida, em cada buraco negro faminto, em cada atmosfera analisada, há uma parte de nós. E talvez uma pista sobre o que somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Chegamos ao fim, mas será mesmo o fim? O James Webb não é apenas um telescópio, é um portal, um espelho cósmico, um lembrete de que, por mais distantes que as estrelas estejam, nós pertencemos a esse universo tanto quanto elas. Viajamos por mundos que desafiam o que conhecemos, por estrelas nascendo, por buracos negros ancestrais, por galáxias que não deveriam existir e por planetas que podem abrigar outras formas de vida. Vimos que o universo pode ser mais antigo, mais estranho e mais belo do que qualquer teoria previu. Talvez o James Webb tenha sido construído não apenas para explorar o espaço, mas para despertar algo dentro de nós, um instinto antigo, a curiosidade, a coragem de fazer perguntas para as quais talvez nunca teremos respostas definitivas. Mas não é isso que nos torna humanos. O universo é imenso, sim, mas nossa capacidade de imaginar é ainda maior. Se você chegou até aqui, respire fundo e olhe para o céu. Você não está apenas olhando para o passado, está testemunhando a história em tempo real, a história de tudo e de todos nós. Inscreva-se no canal, ative o sino, porque a próxima revelação pode mudar tudo o que sabemos ou tudo o que somos.